Bem, então, na última aula, nós falamos dessa lavagem cerebral midiática, não é mesmo? Como o sistema de telecomunicação, ele faz a cabeça do mundo. É uma espécie de clonagem mental, né? Quer dizer, uma indução de reflexos pavlovianos em escala mundial. Né? Eu avisei para tomar distância, quer dizer, cuidado. Vocês não pensam necessariamente por conta própria. Vocês acham isso, mas alguém está fazendo sua cabeça. O cerco da mídia é total. Uma lavagem cerebral e tanto. Quer dizer, eles induzem quadros de percepção e quadros de raciocínio, e vocês ficam presos nisso, não é mesmo? Então, muita distância, muito recuo. Eu lembro até de uma coisa que eu vi na internet, era um catedrático, se não me engano, sueco. E ele queria provar esse ponto. Quer dizer, provar para os estudantes dele que eles eram condicionados a pensar de uma forma e não de outra, não é mesmo? E ele elaborou um teste de classificação de países numa escala de desempenho social baseada em índices de mortalidade infantil. Então, quanto maior o índice de mortalidade, então, né, mais baixa a nota e o contrário, né, inversamente. Então, era um exercício ardiloso, porque o senso comum, aquele senso comum induzido justamente pelo que se escuta, que se vê, que se lê, não é? Então, todo mundo, esse senso comum, ele tende a relegar os países pobres à rabeira e a reservar o topo do ranking para as nações desenvolvidas, não é mesmo? Quer dizer, um reflexo que a gente teria, justamente por condicionamento, porque é assim que a mídia manda pensar. Então, o problema é que a realidade empírica, ela mostra, às vezes, justamente o contrário. Então, Cuba ou Costa Rica, que são países relativamente pobres, talvez nem tanto a Costa Rica, Cuba sim. Então, eles estão à frente dos Estados Unidos. Eles têm um desempenho melhor do que os Estados Unidos em termos de mortalidade infantil. O que sugere, evidentemente, uma reavaliação da percepção corriqueira. Então, ele submete o teste para seus alunos. E os alunos bombam, pronto, média próxima a zero. Justamente porque eles pensam intoxicados, literalmente. Então, eles têm uma visão desvirtuada do mundo. Então, pronto, todo mundo bomba, tá? Todo mundo tira zero. Aí ele pega o mesmo questionário e ele submete a chimpanzés. Aqueles macacos de laboratórios familiarizados com painéis luminosos, que apertam botões, tudo aquilo, não é mesmo? Então, e os macacos apertam botões a esmo, e não é que eles alcançam um honroso, então, 50%. É de certo que o animal é imune à influência do meio social, então, apertando botões aleatoriamente, a probabilidade de erro e acerto é de 50-50, não é? Então, eles tiram nota melhor do que os alunos, justamente porque eles não são condicionados. É isso que ele queria provar. Agora, não satisfeito, ele pega e ele chama a participação de vários professores. Tá? E não é que os professores erram mais do que os alunos e, consequentemente, muito mais do que os macacos. Aí você pensa, mas não, o professor deveria ser mais informado, beleza, mas talvez não é. Essa informação não é informação, é intoxicação. Quer dizer, esse aparato midiático não visa informar, ele visa formatar cabeças, não é mesmo? Então, de repente, o professor, justamente porque ele tem mais dados, então está mais intoxicado, ele erra mais. Pelo menos é a conclusão a qual ele chega. Tá? Aí então ele pega e ele requisita a participação dos doentes de geografia, que é a área deles. Concordam? E esses, os professores de geografia, então, esses daí, eles tiram nota 10, eles sabem. Aí a moral da história, a moral que ele tira da história é que a capacidade cognitiva
ela esbarra muito mais na ideia preconcebida do que na ignorância propriamente dita. Porque os macacos, eles não, que nada sabiam, eles ganharam, tiraram, aliás, não, digo assim, eles tiraram um honroso segundo lugar, não é mesmo? Então, eles se deram melhor do que o professor que mais sabia, ou que mais informação, que mais intoxicação tinha, não é mesmo? E o aluno, por ter uma visão, talvez não tão deformada ainda do que o professor, ele alcançou uma posição intermediária. E os geógrafos, os professores de geografia, foram os únicos a brilhar, precisamente porque eles são especialistas da área. Então, ele conclui que é apenas o estudo objetivo e metódico é o único caminho para um patamar de conhecimento realmente válido. É isso que ele quer extrair da sua história. E ele prova isso, que professor de geografia tira 10, macaco 5, e aluno e professor de outras áreas bombam, não é mesmo? Então, é isso, nós temos que caçar o conhecimento, nós temos que ir atrás. Isso absolutamente é necessário. Quer dizer, a gente não, sem um conhecimento apropriado dos fenômenos, a gente não sabe nem reagir direito. É como se você está andando de carro, a gasolina acaba e por uma razão ou outra é politicamente incorreto falar em gasolina, aí você manda desmontar o motor todinho, a coisa não vai para frente, não é mesmo? Então você não pode estudar, né, o problema real, então você não vai atrás do remédio. Nós temos que, então a gente tem que estudar, né? Aí estudar mais ainda, não é mesmo? Aí estudar o tempo todo. Esse é o drama, que tem gente por aí julgando os outros sem nunca ter lido nada a respeito. Quer dizer, julgando os outros, não, casos de homofobia e todo esse negócio, não é mesmo? Nunca leram nada a respeito, eles não têm noção. São inocentes úteis de um projeto que eles ignoram. Então, nunca, gente que julga os outros sem nunca ter refletido um minuto para evitar os atropelos do mundo. Evidentemente, estou falando do judiciário. Tá? Nós vamos chegar nisso na próxima parte das aulas, na quarta parte. Daqui a algumas horas, então. Tem juízes distribuindo etiquetas de homofobia e falando em preconceito a torto e direito, sem a menor visão de conjunto. Então, vocês vão perceber. Acho que a justiça ela precisa de um banho de neutralidade. Está extremamente ideologizada. O aparato judiciário está ideologizado. Não é mesmo? Os juízes estão precisando também de um recomeço do ponto zero, também estão precisando recolocar o taxímetro a zero, não é mesmo? Precisa despoluir a mente, digamos. Eu vou me atrever que juiz precisa virar macaco, quer dizer, orangotango, babuíno, não é? Para reescrever toda essa história numa página em branco, como o macaco, então, da minha história. Você não pode falar uma coisa desse tipo, porque aí eu vou preso com esse tipo de brincadeira. Mas seria um pouco isso. E é realmente uma coisa que vocês vão notar. Quer dizer, quando chegarmos nessa parte, então, a maior parte dos juízes não tem nenhuma capacidade analítica. Ele julga como um robô e faz muita besteira. Bom, mas de qualquer forma, a lição que vamos retirar dessa história é que é fundamental alcançar o estudioso do último estágio. Quer dizer, o que implica, então, recolocar, como disse, o relógio a zero para limpar a cabeça, e sair das armadilhas. Então, nós temos que alcançar o conhecimento do professor de geografia.
correto? Tá, então agora vamos para a doutrinação escolar, que é o objeto desta aula. Vai ter várias aulas sobre esse assunto. Então, vocês têm que entender, né, que não há campo de batalha mais importante que a escola, né, na guerra ideológica. Porque a infância e a adolescência, a juventude, não é mesmo? Eles são momentos cruciais numa estruturação mental fadada a acompanhar o indivíduo e, assim, desenhar sua relação com a realidade para o resto da vida. Né? Então, é nesse momento, né, que se forma a personalidade. Então, por isso, o aparato de construção e transmissão do saber é tradicionalmente alvo predileto de todo grupo com vocação a definir os destinos da sociedade. E não é de se estranhar a luta ferrenha travada pelo movimento gay, de gênero, aí para ocupar a máquina educacional. Não é mesmo? O que está em jogo é a formação dos conceitos de base, conceitos de certo, de errado, de bem, de mal, não é? E tantos outros conceitos aparentados, né, que delineiam o senso de pudor, os critérios de normalidade, a matriz moral, o reflexo ético, noção de justiça, tudo aquilo. É nos primeiros anos da vida que a gente pega isso. Né? Então, depois o amadurecimento e as circunstâncias, elas levam a revisão de muitas certezas iniciais. Mas os primeiros anos impregnam a alma para sempre, né, e marcam a personalidade até a morte. Né? Então, por isso, o homossexualismo político, ou vamos dizer assim, o gayismo politicamente organizado e a cultura de gênero, eles querem as crianças e os jovens em idade receptiva e ainda maleável. Ou seja, então, isso vai do jardim da infância até a formatura universitária. Essa faixa etária, onde a gente ainda tem os conceitos em formação, não é mesmo? Depois, então, a gente se torna mais rígido. E, naturalmente, eles querem as crianças nessa idade, mas, naturalmente, eles colidem com quem tem aspiração concorrente. Por exemplo, as igrejas, sei lá, o universo religioso tem outro tipo de aspiração, não é? Mas também grupos representativos da moral laica, tantos outros que simplesmente não querem ver a escola perder tempo com friolera. Mas muito mais sutilmente, é nisso que eu estou querendo chegar, colide com os pais e as famílias, cuja resistência, então, tenta vencer por cansaço com a ajuda do Estado. Nós estamos assistindo a esse fenômeno agora. Quer dizer, a ideologia de gênero colide com as famílias, colide com os pais na escola. Isso daí é um fenômeno extremamente claro. E esse drama, ele vem se desdobrando há muito. Inclusive, ele transcende a questão gay, tá, gente? Tem tudo a ver com o problema maior de perda de autoridade parental, tudo aquilo, não é? Aquela utopia também do direito sem dever, não é? Isso foi minando o princípio de responsabilidade mútua que outrora governava a casa, né? O filho rei que tomou conta, inclusive ao amparo de leis mal inspiradas, que sequer deixam corrigir uma birra ou ensinar a trabalhar em preparo à idade adulta. Então, o trabalho infantil não pode. Onde é que trabalhar faz mal? Pelo amor de Deus, como coloquem uma ideia dessa na cabeça? É lógico que tem que corrigir os abusos, não é mesmo? E coisas desse tipo. Agora o que esse tipo de legislação faz é proibir de trabalhar. Não está coibindo como a exploração infantil, não está proibindo a criança de trabalhar. Não é mesmo? Está botando na cabeça de criança, então, que ela não deve trabalhar, que o trabalho está acima dela, que ela está acima do trabalho, não é mesmo?
Olhar bem, gente, que é educar, é treinar a fazer na infância o que se terá de fazer mais tarde na vida, na idade adulta. Não se entende, então, como sobreviverá uma pessoa criada na ociosidade, e sem noção de hierarquia, inclusive, num mundo que exige precisamente produtividade e disciplina. Mas, por mais absurdo, o confisco estatal da missão paterna está em marcha, condenando milhões a uma manhã, talvez, de assistencialismo, então não aprender a fazer nada, ou de delinquência. Então, portanto, esse quadro de noção de criança iluminada e pais antiquados, então são a expressão de um quadro amplo, em que o Estado proíbe reprimir ou orientar com a pretensão de substituir a família no papel de educar. Bom, então a competição entre influência LGBT feminista, não é mesmo? E, de um lado, e a consciência parental, pela formação das gerações vindouras, faz parte de uma tragédia profunda, que mostra o núcleo duro da sociedade. Então, a família em reação imunológica contra a profusão de ameaças externas. Então, é uma luta heróica, porém desigual. A doutrinação na escola, ela reveste invariavelmente a roupagem de uma tolerância, não é mão única, evidentemente, A gente fala sempre a intolerância, mas é mão única. E essa tolerância, ela vem expulsar, digamos, os intolerantes do palco. Quando os tolerantes anunciam a chegada com discurso de diversidade e igualdade, e se pode de tolerância. Então, são conceitos assim, de tolerância e diversidade um pouco esquisitos. Até eu falei disso na minha aula introdutória, com toda essa história da PUC, o que aconteceu aí. Então, pronto, se prega o direito à diferença, mas onde é que cabe, então, a diferença, de quem? Daquele cuja diferença é não justamente não gostar das diferenças propostas, não é? Nós. Daqui, então, esse daí não é tolerado, não é mesmo? Mas o discurso, ele sempre joga essa noção de tolerância na frente. E um documento oficial, então, de título Brasil sem homofobia. O título é um pouco mais complicado, deixa eu ver aqui. Então, Brasil sem homofobia, programa de combate à violência e à discriminação contra LGBT e promoção da cidadania homossexual. Nós já mencionamos esse documento em aula anterior. É o documento que dá o tom da retórica. É o documento, então, que meio que dá as diretrizes da doutrinação na escola. Tá? É bom mencionar esse texto para entender com que o Brasil gasta energias e dinheiro. Né? Então, eu pego aqui a parte introdutória desse texto, deixa eu ver aqui. Então, isso foi elaborado pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação do Ministério da Saúde. Contou também com uma comissão provisória de trabalho e uma reunião ampliada da mesma realizada no edifício sede do Ministério da Justiça. Tudo bem, então tá. Aí, então, vem uma lista, a participação, então, uma lista impressionante de nomes, presumivelmente funcionários públicos, você imaginar, mas são dezenas. E aí, então, o texto fala também na colaboração, aí vem, da Associação Brasileira Gays, Lésbicas, Transgênero, Articulação Nacional de Transgêneros, Arco-Íris, Grupos de Conscientização Homossexual,
a Associação Amazonense de Gays, Lésbicas e Travestis, a Associação Goiana de Gays, Lésbicas e Travestis, a Associação Goiana de Transgênero, a Estruturação Grupo Homossexual de Brasília, Grupo Dignidade e Conscientização e Emancipação Homossexual, Grupo Gay da Bahia, Grupo Gay de Alagoas, Grupo Habeas Corpus Potiguar, Grupo Resistência Asa Branca, Grupo Somos, Instituto Edson Neres, Lésbicas Gaúchas, Movimento Delas, Movimento do Espírito Lilás, Movimento Gay de Minas, em síntese, a sociedade civil organizada, que concebe e propõe as políticas públicas. Ok, imaginem, então eu estou falando, eu fiz questão de ler isso, tá? Eu não li tudo não, a lista continua. É isso então que está elaborando conteúdos escolares, que isso vai influenciar o MEC, não é mesmo, na elaboração de conteúdos curriculares, não é mesmo? É formidável. Então, aí continua o texto aqui, né? Quer dizer, tudo isso é sem falar da colaboração da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, Secretaria Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da República, Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Ministério da Saúde, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Ministério da Justiça, Subsecretário de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, Ministério do Trabalho e Emprego, Subsecretário de Articulação da Política dos Direitos Humanos, Conselho Nacional de Combate à Discriminação, Gabinete da Secretaria dos Direitos Humanos, Conselho Nacional de Combate à Discriminação, Grupo Gay da Bahia de novo, Coordenação de Assuntos Acadêmicos do Grupo Arco-Íris, e a coisa vai, eu vou parar por aqui, mas presta atenção, vai mais 2 páginas de coisa desse. Então, e depois então fala que contou com a revisão realizada pelo secretário de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis e pelo secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Discriminação da Presidência da República. Então, caramba, e tem gente para se achar discriminado, com o Estado inteiro à disposição. É literalmente todo o Estado estatal brasileiro à disposição dessa besteira. Então, posar de gay no Brasil é negócio. Ser contribuinte nem tanto, porque tem que bancar tudo aquilo, não é mesmo? E tem que bancar sem preconceito, inclusive, calado. Bom, gente, dar direitos a piolho sem consultar a galinha não é a melhor das políticas, mas é a inconfundível marca registrada dos últimos governos, né? Esse documento, e aí que estou chegando no ponto, ele preconiza regimes especiais em vários segmentos, pronto. Né? Isso é uma política de promoção, então, da ideologia de gênero. E ele propõe regimes particulares para diversos segmentos. E o ponto 8 e 9 desse documento é que acenam com promessas direcionadas às áreas culturais e educacionais. E é aqui que nós chegamos, né? Então, entre outros, ele fala o seguinte, ele propõe a criação de um grupo de trabalho visando elaborar um plano para o fomento das produções artísticas e culturais e eventos de visibilidade maciça, leia separada gay, tudo isso, de afirmação de orientação sexual. E ele propõe também a avaliação e a preservação dos valores culturais decorrentes da participação da população homossexual brasileira no processo de desenvolvimento a partir da sua história,
Tá. Então, e propõe também a capacitação de atores de política cultural LGBT. Ok. Então, capacitação de atores da política cultural LGBT. E a articulação com os órgãos estaduais e municipais de cultura para a promoção da cidadania LGBT. Tá. Então, é preciso entender que essa referência, essa citação que eu acabo de fazer, foi escolhida aleatoriamente entre centenas de textos nacionais e internacionais com propostas similares, que indicam, evidentemente, uma estratégia global de exaltação. É uma política, literalmente, de exaltação. A título de exemplo, então, nós vamos ver, quer dizer, a aplicação desse tipo de política. Então, vamos ver um investimento milionário lá em São Paulo na instalação do Museu da Diversidade Sexual. Ou nós vamos ver também o financiamento público de parada gay, né? É isso, né? Então, nós estamos realmente investindo pesado nisso, né? Aí esse texto, ele adentra o que ele chama da política para a juventude. Ele, nos termos seguintes, então, deixa eu ler aqui, porque aqui está, né, o ponto de partida da doutrinação escolar. Então, estou lendo, né, aquele documento Brasil Sem Homofobia. Né? Então, ele propõe apoiar a realização de estudos e pesquisas na área dos direitos e da situação socioeconômica dos adolescentes LGBT. Propõe também capacitar profissionais de casas de apoio e de abrigos para jovens homossexuais. E propõe também respaldar a implementação de projetos de prevenção à discriminação homofóbica nas escolas. E isso em parceria com as agências internacionais de cooperação e a sociedade civil organizada. Então, o desdobramento do último princípio, né? Esse daí, então, respaldar a implementação de projetos de prevenção à discriminação homofóbica na escola. E o desdobramento desse princípio, né, em ação concreta, então, é que leva a cultura LGBT para as salas de aula. E o episódio, um tanto rocambolesco, do tal de kit gay, se inscreve nessa perspectiva. Então, esse kit gay, isso acontece uns 4, 5 anos atrás. Quer dizer, o nome oficial é Escola Sem Homofobia. Assim foi batizada, então, por seus defensores. Né? Isso foi uma tentativa de impor a projeção de vídeos e a distribuição de cartilhas na sala de aula com o intuito de enaltecer a homoafetividade na adolescência. Basicamente era isso. De todos os planos de doutrinação em massa, esse kit gay representou a maior atrapalhada no movimento LGBT brasileiro até o momento. E pior que teve o grande mérito de expor a conjuração à luz do dia. A internet se encheu de posicionamentos a favor ou contra, não é? A bancada evangélica balançou o Congresso, Bolsonaro espumou, Jean Willis engasgou, não é? E a Dilma finalmente engavetou a ideia com pedra seca de quase 2 milhões de reais. Né? Mas antes de tudo, tá? Quer dizer, eu acho que muitos acordaram para a realidade de uma conspirata de envergadura inédita contra os fundamentos da família. Né? De certa forma, eu penso que tem o antes e o depois do kit gay. Eu penso que a percepção mudou. A percepção pública acabou mudando bastante. Então, a compaixão para com o diferente cedeu lugar a um sentimento de agressão, né? De agressão à base de valores
que pilotam as relações pai, filho, homem, mulher, marido, esposa e tudo aquilo, não é mesmo? E, sinceramente, não foi por nada, porque a filmagem dos trabalhos do MEC chega a mostrar. Eu lembro, eu assisti a esse vídeo. Quer dizer, você vê uma audiência pública, então são os trabalhos preparatórios, não é mesmo? Desse kit gay em questão, e pronto. Então, uma audiência pública, e a gente vê o depoimento, é chocante, na minha opinião, de um participante transexual. Penso que é isso. No final, eu não sei nem mais o que eles são. Não sei se parecia um homem vestido de mulher, ou não sei, uma coisa desse tipo, mas parece que ele se identifica como transexual, como aparentemente líder de um movimento transexual. Bom, mas então ele aparece na audiência pública, você tem os oficiais do MEC aí, funcionários graúdos, não é? Trocando ideias com eles, e ele afirma que as melhores professoras que ele teve na infância foram prostitutas. Então, é esquisito, né? Quer dizer, ele comunica a curiosa impressão de uma assessoria de travestis, você entendeu? Quer dizer, com orientação pedagógica da zona, não sei, eu sou professor, então o MEC manda em mim, e aí então travesti orienta o MEC com orientação pedagógica da zona, porque as melhores professoras foram prostitutas, segundo ele. Então, nós estamos alcançando o delírio. De qualquer forma, o material era asqueroso, quer dizer, coisa de gente doente, quer dizer, não, foi simplesmente excessivo. Então, chamou a atenção por esse lado, e por isso foi barrado. Mas, assim mesmo, essa mensagem, ela passa diariamente em discretas doses homeopáticas. Então, você bota fora pela porta e volta pela janela. Na próxima aula, nós vamos ver como isso acontece, tá bom? Nós vamos entrar, então, nos detalhes disso.